um adendo aí para trazer. Estava conversando com professores, outros médicos mais experientes, mais velhos, e eles hoje em dia já percebem que os novos médicos, eles já saem ali não querendo ser os que fazem 48 horas de plantão, 72 horas, morem no hospital. Então a gente está buscando uma qualidade de vida melhor, né? Principalmente para mim, isso aí tem pouco tempo da faculdade, e aí já tem uma neném de 2 meses. Então hoje em dia eu vi essa oportunidade, a oportunidade de ter mais qualidade de vida para minha família, mais tempo para minha família, e não passar horas e horas em consultório, horas e horas em pronto-socorro. Então a vacinação ali veio como uma coisa chave ali para mim, entendeu? Então já nascendo o consultório, já nasce outro serviço para me possibilitar fazer com que o meu não seja o principal, minha presença não seja a principal, e eu posso dividir esse espaço aí com a família, com os amigos, e aproveitar, né? Porque médico não roubou, a gente tem que aproveitar a vida e aí te agradecer, porque essa oportunidade a gente vê que não é todo mundo que traz isso pra gente, não é todo mundo que abre ali o segredo, a chave ali pra gente dar certo. Então a gente vê aquela oportunidade, agarrei e tô fazendo de tudo aqui para poder dar o melhor para a clínica nascer, funcionar já com a vacinação e eu poder aproveitar o tempo com a família, que eu acho que isso é o que hoje em dia importa. Estamos hoje aqui com o Dr. Eliseu Rodrigues, médico, que se formou, né, vai fazer 2 anos ainda, não é, Eliseu? Ele atua em Manaus, estado de Amazonas, e ele está aqui hoje para poder entender melhor como agregar valor no consultório particular com vacinas, como implementar a imunização no próprio consultório particular dele. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos fazer uma análise nesse quadro, Análise da Minha Clínica, vamos fazer uma análise do espaço dele e como ajustar, adaptar, adequar esse espaço para a imunização. Então, Eliseu, me fala um pouquinho sobre seu consultório, como você está planejando ele, né, as salas que você tem, o que você quer fazer com cada uma das salas e como você já está visualizando esse consultório que você está organizando. Então, antes de tudo, eu acabei vendo com vocês que, na verdade, não precisava ter a clínica já pronta, né? Então, só a ideia de construir uma clínica e já implementar a sala extra já me deu ali um incentivo. Então, antes mesmo de conseguir entrar na turma, já me adiantei, já vi as salas aqui, onde vai ser minha clínica hoje. Então, hoje, um espaço aqui eu peguei dentro de um shopping aqui, né? Um shopping na cidade de Manaus. É situado entre as 2 principais avenidas da cidade. Então, é uma ótima localização, entendeu? Importante isso. E aí, o meu espaço, posso mostrar? Pode, Já deve, posso mostrar agora? Não? deve. Então, hoje estou com o celular aqui, né? Porque, como estou falando, a gente chegou agora aqui, então não tem ainda computador nem nada, tem a sala mesmo. Então, anteriormente, eu peguei esse espaço, era uma clínica de odontologia, né? Um consultório odontológico. Então, a gente tem esse espaço mais amplo aqui, que comportava aqui a clínica odontológica, já com os móveis, muito importante dizer que já veio também com algumas bancadas que eu vi, que é uma das coisas que vocês sempre falam para a gente. Isso, já dá para aproveitar a bancada ali do nicho de imunização, muito bom. Já com a pia aqui, que era um banheiro antigo, mas eles aproveitaram para deixar só o espaço mesmo de pia, que também estou pensando na parte mais da limpeza, dos materiais, tudo, para ficar mais desse ambiente. Já presumo que o espaço tem mais de 6 metros quadrados. Tem bastante, inclusive. É bem espaçoso. Quando eu cheguei aqui, a primeira ideia era eu ia para a vacinação, né? E vendo, acompanhando você, percebi que eu não necessito de um lugar tão grande assim para suplementar essa sala extra. Exatamente. Né? Mas aí, a ideia é pensar assim e depois evoluir, né? Sempre a gente quer evoluir e transformar isso em vacinação e ocupar a sala do lado só para clínica. Aqui eu estou numa torre médica, então todas as salas aqui normalmente têm relacionadas à saúde. E aqui é a recepção, é cada vez mais comum ter esses empresariais anexos a shopping, né? É muito comum. No shopping mesmo, a gente consegue acessar a torre médica mesmo, que é a forma que eles falam. O estacionamento fica mais fácil, é muito bom. Me mostra a recepção, me mostra o resto da clínica. Aqui tem a própria integração de talares. Então, aí, essa é a nossa recepção, é mais curtinha, né? Mas já vem também com móveis pré-prontos. E nela tem o nosso banheiro também. Então, uma parte do sanitário, como vocês pediram lá também. Então, tudo isso eu vi. E aqui é a parte da parte estrutural, né? O dentista fala que um tempo de espera, pode aproveitar no shopping, isso é uma das vantagens para a gente. Fora isso, é uma vista maravilhosa, né, da cidade de Manaus. Nossa, tem essa parte arborizada, mas a cidade é linda para quem conhece. Ah, que bacana. É muito arborizada Manaus. É. E é isso, né? Na Por hora, RDC esse espaço aí. Na RDC 97, de requisito mínimo para imunização, como você já sabe, basta recepção,
sanitário e sala de imunização, né? Com esses 3 espaços, esses 3 ambientes, já dá para implementar o serviço. Então é isso. Você está organizando o consultório, né? Você está montando essa clínica. A ideia é aproveitar essa mobília que já está pronta aí nessa sala. Agora me fala uma coisa. Até aqui, o que você já conseguiu antecipar do ponto de vista de organização do espaço? O que você já sabe sobre o que é necessário para poder organizar o espaço? E quais são as dúvidas e obstáculos que já surgiram, que você está precisando de ajuda, na verdade, para contornar e acelerar essa implementação? Então, a maior parte aqui, principalmente para a nossa cidade em si, eu já tenho a minha empresa médica, né? Então, já estava atuando com empresa médica, e a maior parte é a parte burocrática, né? Então Então, você já tem um CNPJ, contrato social, já. isso eu já tenho um da minha empresa, né? Minha intenção era deixar uma da vacinação. Na verdade, é por isso que eu tô com vocês, né? Para pegar essas dicas também, se eu mantenho na minha empresa de serviços médicos ou abro uma nova. E Uhum. tudo isso a gente vai conversando aí. Vou Via aproveitar de aí as regra, aulas. nós procuramos aproveitar o contrato social que você já tem, o CNPJ que já tem, adicionar o CNAE, né, a classificação de atividade econômica de serviço de vacinação e imunização humana, acrescentar aquela lista de CNAEs que você já tem, para se aproveitar do contrato social. Eventualmente, que é exceção, tem que fazer um novo contrato social, mas a regra é aproveitar o contrato que você já tem. Então, esse contrato que você usa para trabalhar com médico, prestar serviço, muitas vezes em outros lugares também, além do consultório, não é isso? Atualmente eu também trabalho em pronto-socorro, então uso essa empresa para serviço prestado, alguns pronto-socorro infantil aqui na minha cidade, 2 hospitais. Então, essa empresa, era essa a minha dúvida também, se conseguir conciliar esse tipo de serviço juntando a vacinação. E aí eu tava comendo o conteúdo que vocês disponibilizarem em menos de 24 horas aí, mas são muitas dúvidas ainda. É isso, via de regra dá para aproveitar o mesmo CNPJ, né? Então, a mesma contabilidade, os mesmos custos fixos que você já tem do ponto de vista burocrático, a ideia é aproveitar nesse novo serviço, nesse serviço adicional. E como você atende público infantil, né? Nós sabemos que a imunização, 50% do público é criança e adolescente, e 50% é adulto e idoso. Então, é interessante usar as armas que cada médico tem. Se o médico foca mais em público infantil e adolescente, nós procuramos pegar o portfólio de vacinas mais voltado para essa faixa etária. No episódio passado, eu estava conversando com a médica oncologista que ela tem mais o público adulto. Então, inicialmente, nós estávamos focando mais no público adulto. Agora, o efeito colateral que acontece com o tempo é, mesmo que o médico tenha mais um público infantil, mais um público adulto, ou mais um público idoso, com o passar do tempo, não tem jeito. Acaba atraindo também outras faixas etárias que muitas vezes não estava habituado a atender, porque as outras faixas etárias também precisam de serviço de imunização. E a imunização, com o tempo, a maior parte dela, pelo menos, passa a ser predominantemente de captação externa. Claro, agora no começo você está focando muito em captação interna, você mesmo prescrever para os seus pacientes. Mas no longo prazo, além da sua prescrição interna, olha que legal. A ideia é estar captando externamente e está aumentando, na verdade, o número de pacientes imunizados por dia. Isso é ótimo, né? Porque quando você estiver fora da clínica, o serviço mesmo assim vai estar girando. E você viu, Eliseu, no aquecimento da turma atual, eu sempre falando o ticket médio de R$ 500, de pelo menos R$ 500 por atendimento, porque o valor agregado com vacinas a nível privado é alto. Então, não precisa imunizar tantos pacientes como, digamos assim, em outros serviços, para já ter um bom resultado. Então, a ideia é essa. Você com seus pacientes, você prescrevendo seus pacientes, já vai começar bem, com o pé direito, e com o tempo, a ideia é agregando outro serviço. Aí você falou que tem nesse espaço da sua clínica, né? Eu vi a recepção, eu vi a sala de imunização. Então, a ideia, você já pensou em refrigerador, na mobília, na poltrona, na maca, nos móveis que você vai incluir na sala? Você já pesquisou sobre isso? Quais são as informações que você já tem? Sim, Fala de novo então para a vamos gente. lá. Então, aproveitei que não consegui entrar na última turma, mas consegui aproveitar as aulas. Então, ali foi meu pontapé inicial, foi antes de entrar na turma. E aí, mas ali a gente tive o primeiro contato e a partir disso fiz as minhas pesquisas, né, em relação ao refrigerador, em relação a fornecedor de vacinas, os móveis que são necessários para ter aqui dentro. E hoje em dia, claro, a minha intenção é começar devagar, né? Então, pensei primeiro naquele primeiro refrigerador o mais tranquilo, o menor, entendeu? Mobília, como eu falei, aqui não é necessário a gente fazer a maior recepção que precisa, né? Porque a gente tem um shopping já que os pacientes fica mais cômodo eles só subirem para fazer, entendeu? Mas de cara
a mesa da recepção com o computador, 2 ou 3 poltronas ali na frente, e aqui dentro em si mesmo, a maca, os materiais, o refrigerador, melhorar um pouquinho o espaço, né? Questão da imagem do espaço. A intenção era dividir ali um pouco de desenho para a parte infantil, uma parte mais adulta, mas são muitas ideias. Como eu falei, eu cheguei aqui já pensando em dividir a sala no meio, hoje já não é minha intenção, já quero deixar um espaço amplo, bem mais agradável, e pensar em montar talvez até 2 salas de vacinação no mesmo espaço, né? E é Mas isso. isso, a ideia realmente é economizar o máximo possível no começo, né? Adquirir um refrigerador menor, adquirir um estoque pequeno de vacinas no treinamento. A gente mostra aquele estoque de 5, no máximo 7, 8 mil reais na primeira compra. Se acabar rápido, compra de novo. A logística aérea no Brasil é muito rápida, né? Eles entregam em 48, 72 horas. Eles entregam um novo estoque de vacinas. E a ideia é começar com aquelas que têm mais saída, que com certeza em 1, 2 meses vão sair. Porque nós sabemos que a validade das vacinas é dúvida muito comum, né? Muitas vezes o médico que está assistindo esse vídeo ele fica na dúvida: nossa, mas e a validade? Eu tenho que comprar caixas e caixas para poder receber vacinas? Não. O médico no início consegue comprar, se quiser comprar 2, 3 doses de cada imunobiológico, ele consegue comprar. E cada uma dessas vacinas, nós compramos só as que vão ter muita saída e compra realmente em pequena quantidade. Para quê? Para que elas saiam no intervalo de 1 a 2 meses e muitas vezes quase que semanalmente, à medida que o serviço vai girando, o vacinador, a vacinadora responsável pela sala de vacinação vai comprando periodicamente mais vacinas. Então, a ideia realmente é essa, economizar. A ideia é o médico não ficar apertado, sufocado financeiramente com o novo serviço que ele está implementando. Para quê? Para que ele tenha tranquilidade para, ao longo das semanas, dos meses, o serviço vá girando, sem desespero, sem pressa para que aquela coisa aconteça. Então, realmente, de todo jeito, o espaço você já está montando para você fazer seu consultório, seu atendimento. Então, quando você agrega isso ao espaço que você já estava montando, a coisa fica muito mais em conta. E principalmente, né, ah, numa localização legal como você tá fazendo, né? Então, você vai decorar a clínica, vai pegar um pouco da sua identidade visual na clínica. Como é que você está fazendo isso? Você está fazendo da própria cabeça? Você está contratando algum profissional para ajudar na decoração? Como é que você está fazendo, Eliseu? Na verdade, hoje, a minha cunhada ela tem uma parte mais de marketing, né? Então, tudo que eu peço é dicas para ela, entendeu? Então, ela nesse primeiro momento são dicas, mas com certeza ela vai entrar comigo ali na parte do marketing, né? Vai entrar comigo nessa parte da decoração. Então, muito ela tem aí a me ajudar, né? Desde de quando começou assim, o sonho da vacinação, a gente já vai. A gente cria um grupo chamado Brainstorms e a gente joga as ideias lá e a gente conversa sobre o nome de clínica, qual vai ser a identidade visual da clínica, como é que a gente vai lidar com tudo isso. Então, as ideias vão surgindo, a gente vai pensando cada vez mais. E aí, estou tentando trabalhar ali passo por passo, tentando não me afobar. E é isso, tem que focar em cada fase. Você está na fase 1, que a gente tanto fala, né? Fase 1, pontapé inicial até a sala de vacinação ficar pronta. Depois, fase 2, terminar de organizar a documentação, contratar vacinador, adquirir refrigerador e aplicar no final da fase 2 a primeira dose de vacina. Fase 3, aplicar 3 a 5 pacientes por dia. Fase 4, 5 a 10 pacientes por dia. Então, quando se pensa por fases, é mais fácil do que pensar: nossa, a minha sala não está pronta, eu quero vacinar 5 a 10 por dia. Daí salto. É mais Sim. desafiador, né, para a nossa capacidade assim de ter paciência e fazer coisa por coisa. Então, até para uma questão de idade, que é uma questão de deixar o nosso coração mais tranquilo. Fase 1, vamos lá, organizar o espaço. Fase 2, terminar administrando a primeira dose. Depois, a gente começa a captar mais pacientes e vai escalando. E a ideia é essa, o nosso foco é esse: montar o espaço e crescer o espaço, fazer o espaço crescer. Mas para isso é importante se utilizar do próprio consultório, como você está fazendo. Então, você médico, você médica que está vendo esse vídeo aqui, não monte imunização no espaço 100% dedicado, porque é muito mais caro, a margem é menor, o custo é maior, o ponto de equilíbrio é mais alto, é tudo, a parte financeira toda é mais desafiadora. Então, a ideia mesmo, o grande diferencial de quem, né, muitas vezes eu já montei serviço nos 2 formatos, já acompanhei médicos montando serviço em mais de um formato, e hoje eu falo: não faz no outro formato, faz no formato dentro do próprio consultório particular. Então, é a maneira mais inteligente, né? Como eu falo, reduzir em até 90% os custos para montar e em 50% para manter, porque você vai estar rateando as despesas com o próprio consultório particular. Isso é ótimo, isso é fantástico, né? E principalmente ver, Eliseu, você, né? Você está no início aí da sua vida profissional com essa energia, com esse entusiasmo, e é uma oportunidade muito boa, porque
muitas vezes a gente começa a nossa vida profissional seguindo os passos, muitas vezes, aqueles passos da comunidade médica comum, como padrão. Nossa, tem que atender de determinada maneira, tem que fazer determinado concurso. Sabe aquele caminho que fazia sentido 20, 30 anos atrás, mas que hoje em dia, com tanto conhecimento de altíssimo nível que a gente tem, por exemplo, na internet, sem falsa modéstia aqui no nosso canal, e isso acaba sendo um acelerador, acaba sendo um atalho. Se 7 anos atrás, quando eu montei o serviço de imunização, mas consegui a duras custas, errando mais, gastando mais, levando mais tempo para crescer. Imagina agora, na nossa turma, na sala extra do médico, que nós estamos começando a implementar em grupo, você, os outros alunos dessa turma e os alunos das turmas anteriores também. Nossa, é fantástico, é muito mais rápido. Então, nós estamos em outubro. Tem que marcar essa data aqui, Eliseu. 3 de outubro. Você tem que bater foto dessa sala vazia, da sala vazia, para ver o antes e o depois, a diferença, né? Para ver primeiro o esforço que você fez para montar o espaço e para ver a coisa andando, né? É legal fotografar quando você está no início, porque aí quando você tiver com o serviço girando, funcionando, dá ainda mais aquela satisfação de que, nossa, peguei a sala nua e montei o serviço está girando, está funcionando. Então, se eu tivesse no teu lugar, já que está aí, é engraçado, aqui já é noite, que eu estou aqui na costa, né, do litoral, É, e aí é dia, dia, dia. Manaus são 4:30 da tarde. são quantos fusos horários? São 2 fusos Apenas. horários a menos do que aqui em Recife, né? Nossa, É que um só, é um maravilha. É um só. só? Manaus aqui é 4:30 da Ah, tarde. E 4h30, é aqui é 5:30. 5h30. Aqui é 5h30. Nossa, que diferença, porque tá muito sol, aqui já tá escuro. Agora me fala mais uma coisa, Eliseu. Dúvidas. Quais são as situações que você está enfrentando e que você já gostaria de alguma orientação, de alguma dica de como resolver aí no seu mais novo serviço de imunização dentro do consultório particular? Acho que hoje é a parte mais. É a parte de documentação, né? Então, essa parte mais burocrática, para mim, é o que pega, né? Então, como acabou de citar, eu sou médico aí, iniciando minha carreira, e na faculdade a gente não tem nada disso, a gente não aprende nada disso. Tudo que a gente aprende é pegando dicas de outros lugares e tudo mais, mas é, dentro da faculdade a gente não aprende a montar uma empresa, a gente não aprende a iniciar um CNPJ. Então, a gente seguindo os passos que vocês estão trazendo e ter ali os documentos certinho, acredito que isso vai adiantar em quase 50% o trabalho que eu teria aqui, de ver coisa por coisa, principalmente a gente manda o documento, volta. Então, essa é a parte que mais me pega hoje em dia, essa parte burocrática de iniciar disso. Como eu tô falando, eu tento focar minha cabeça nos primeiros passos. Com certeza, no segundo passo, não ter mais dúvidas, no terceiro passo, não ter mais dúvidas. Isso, as dúvidas vão surgindo ao longo do processo. E por isso mesmo vamos ter agora na nossa turma, né, na turma que você acabou de entrar, quarta-feira agora, já vamos ter a primeira mentoria em grupo, que nós chamamos de calçando as luvas, porque tem uma questão literal de colocar a mão na massa. Então, quando o médico vai pôr a mão na massa, geralmente ele vai fazer um procedimento, calça as luvas para poder examinar, né, veste a máscara. Então, o primeiro calçando as luvas vai ser sobre infraestrutura, mas o segundo vai ser sobre exatamente isso, sobre regularização. Então, como pegar seu contrato social, junto com o seu contador, adicionar o KNAI, que rapidinho o contador adiciona, faz uma rápida alteração no contrato social e adiciona o KNAI de Serviço de Vacinação e Imunização Humana. Em seguida, providencia o alvará sanitário, como você está providenciando. Ia ter que providenciar de todo jeito, se fosse só o consultório. A diferença é que você vai providenciar o alvará de consultório com imunização junto. Aí, em seguida, alvará de funcionamento, depois certidão, certificado de responsável técnico junto ao CRM, né, do Amazonas. Então, você com esses documentos, esses 4 documentos, contrato social com o KNAI de imunização, alvará sanitário, alvará de funcionamento, certidão de responsável técnico no conselho e médico, o médico, ele não precisa de título de especialista ou RQ específico para ser responsável técnico pelo próprio serviço de imunização. O parecer 45/2015 CFM definiu e pacificou essa questão. Então, com esses 4 documentos, vamos entrar em contato com o COPROD e Tecnocode, os principais distribuidores de vacinas do país, para fazer o credenciamento deles. Então, tendo esses documentos, distribuidores credenciam rapidinho, porque eles querem, na verdade, prestar serviço, eles querem vender vacina para sua clínica, para sua empresa. Então, você credencia e, a partir daí, já começa a imunizar. Então, esse passo a passo de resolver a documentação depende muito do quão engajado o médico está para providenciar isso. Muitas vezes o médico ele assume os documentos, ou então ele delega para a contabilidade, para o administrador, para o cônjuge, para o sócio. Mas o importante é estar em cima, cobrando essa documentação um dia atrás do outro, para que esses documentos andem o mais rapidamente possível.
Então, Eliseu, nas turmas passadas, nós temos alunos e alunos. Tem aluno que delarga a parte da documentação para a contabilidade, aí 2 meses depois pergunta, e aí, como é que está? A contabilidade estava resolvendo os incêndios dos outros clientes que cobraram mais a contabilidade. Então, na verdade, a gente tem que estar cobrando todo dia, muitas vezes ligando para os órgãos, cobrando, perguntando qual a documentação que falta, eventualmente surgindo algum obstáculo burocrático, que sempre surge. A parte mais chata do que montar o espaço físico, que nós montamos felizes, nossa, meu refrigerador de vacinas, tal, decoração. Mais chato do que isso é a documentação. Então, muitas vezes o médico negligencia a documentação. Monta o espaço e a documentação fica de lado. O segredo é, toda vez que a vigilância, ou o órgão, né, que você estiver enviando a documentação, pedir mais algum documento, faz o upload, que geralmente é online, principalmente em capitais, envie a documentação, se mostre proativo, entenda, acima de tudo, a RDC 197 da Anvisa, que define os requisitos mínimos, só são 6 páginas a RDC 197. Nós precisamos ter isso na ponta da língua para poder saber argumentar com, por exemplo, vigilância sanitária. Muitas vezes eles cobram coisas a mais que não podem cobrar, e uma vez que nós estejamos com a informação na ponta da língua, a gente mostrar que sabe o que está dizendo, fica muito mais fácil providenciar e convencer o pessoal que, olha, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Estou seguindo exatamente o que as melhores práticas para montar a imunização definem. Porque médico, de modo geral, acredita que a burocracia é maior do que parece, porque está acostumado a ver aquelas clínicas convencionais, aquele modelo antigo, uma clínica super decorada, que é só de imunização, que tem um monte de apetrecho. Não, no consultório particular, a gente tem que montar seguindo requisitos mínimos. O que de mínimo é necessário para poder montar a sala de vacinação. E requisito mínimo é mais do que o suficiente. Não é porque é mínimo que nós estamos negligenciando alguma coisa, negligenciando segurança da imunização, negligenciando a responsabilidade que todo médico responsável técnico tem que ter. Então, requisito mínimo. Para quê? Para o serviço começar a girar logo, trazer o benefício para a sua comunidade, para a sua cidade, agregar valor para o seu consultório particular, e com isso, né, começar com o pé direito o seu próprio consultório, começar o consultório com um serviço que eu brinco muito, que é capaz de gerar mais faturamento do que o próprio atendimento do médico. Por incrível que pareça, Exatamente. Hoje, por exemplo, esse vou faturamento começar a de R$ 7 atender, não do pelo plano, médico mas pode ultrapassar o faturamento do médico. Fala, Eliseu. eu estou falando que realmente, principalmente para quem está no início, começar ali com as consultas particulares, com certeza vai ser mais lento o processo de conseguir paciente. No caso aqui, a minha experiência própria é que eu estou começando os dois juntos, a vacinação e o consultório particular, para poder atender os pacientes da clínica e atender os pacientes da vacinação. Então, com Exatamente. certeza, os passos do consultório vão ser mais lentos do que a vacinação, assim eu espero. Com certeza, porque vai ter mais motivos para os pacientes irem para a sua clínica. Consulta, muitas vezes é o principal, mas o motivo adicional, que é a imunização, vai fazer com que as pessoas pensem, nossa, numa viagem eu vou resolver 2 coisas, né? Matar 2 coelhos numa cajadada só, que maravilha. E com isso você vai agregar muito valor ao ticket da sua consulta. Eliseu, se você me permite, você já pensou em quanto vai ser o ticket da consulta, da sua consulta particular? Me dá uma ideia. Pelo menos uma faixa de tanto até tanto. Quanto você pensa? Se você me permite perguntar isso. Não, claro. De início seria entre 300 e 400 reais a consulta. Muito bom. Você já fez pesquisa de mercado entre outros médicos que já prestam o serviço que você vai prestar? Você fez uma pesquisa para ter uma ideia? Sim. Esse é o custo da consulta, é o preço da consulta praticado em Manaus, mais ou menos. Tá para mais, Sim. tá para menos, Particular é a média. é a Eu média. tenho uma filha de 2 meses de idade e a consultinha dela é R$ 750. Olha só, olha Então, só. aqui em Manaus, E isso, dependendo do capital particular, é bem alto mesmo. da consulta particular costuma ser mais alto, né? Então, pensa, você começar um serviço cuja sua consulta é um ticket de 300 a 400, já é um ticket muito legal para quem está começando. Pode ter certeza que o pessoal é um pouquinho mais velho que você, né? Sou um pouquinho mais velho que você. Mas, nossa, 15 anos atrás, quando eu comecei, consulta era 100, 150, 200. Porque no início a gente começa mesmo com um valor mais baixo e com o tempo vai cada vez mais, né, ganhando nome na cidade e acaba aumentando. Então imagina você começar seu atendimento com esse ticket de consulta e a ele ser somado uma média de R$ 500. Imagina, somado. Lembrando Tem que, paciente que é só a lembrando que consulta e vai seria ter paciente que vai ser consulta e imunização. mas lembrando que a gente ainda está preso
aos planos de saúde, né? Então, esse é o pensamento para consulta particular. Para Sim. consulta de convênios, aí a coisa é diferente. Normalmente, entre 70 e 90 reais aqui essas consultas. Mas agora imagina o efeito colateral disso. Efeito colateral. O que que acontece? Aconteceu comigo e com médicos do programa. Você começa a imunizar na clínica. Então, principalmente quando nós atendemos convênio, durante muito tempo eu atendi Unimed, eu tenho uma relação de amor e ódio com a Unimed. Saí da Unimed, levei prejuízo gigante da Unimed. Não sei qual é o principal convênio que você tá planejando atender, mas é aquela coisa, o ticket médio do convênio fica ali, né? Fica 70, 80, 100 reais por atendimento. E principalmente na sua área, que muitas vezes o atendimento é mais longo, porque o paciente não fala, né? O paciente não fala, tá doendo aqui, tá doendo ali. Nós precisamos decifrar o paciente, entender o que está acontecendo, então isso toma mais tempo. Então imagina, com o tempo, você nesse fluxo de consultas, tanto particulares quanto por convênio, mas em paralelo ter esse serviço, que além do ticket ser mais alto, é livre de convênio, é isento de convênio, e que vai funcionar mesmo quando você estiver ausente. Então é natural, aconteceu comigo. Imunização ultrapassou em faturamento, o faturamento bruto ultrapassou o meu faturamento de consultas. E olha que eu comecei a atender, digamos assim, uns 4 anos antes, no consultório onde eu montei a imunização. Comecei a atender como otorrino 4 anos antes. E só depois de 4 anos eu implementei a imunização. Em um ano a imunização me ultrapassou. Então eu já estava 5 anos atendendo com médico e a imunização ultrapassou. Então é maravilhoso começar já com mais um braço de alto faturamento, que é a imunização no consultório particular. Então isso vai realmente ajudar a trazer saúde financeira para o seu consultório. O custo que você vai gastar para ter, além do seu consultório, agregar imunização a mais, proporcionalmente com o retorno que você vai ter no longo prazo, é irrisório. E, na verdade, o mais difícil você já fez. O mais difícil você já fez. Foi encontrar o espaço e iniciar esse projeto aí de ter os dois serviços ao mesmo tempo. Eu tenho um adendo aí para trazer. Estava conversando com professores e outros médicos mais experientes, mais velhos, e eles hoje em dia já percebem que os novos médicos, eles já saem ali não querendo ser os que fazem 48 horas de plantão, 72 horas, morem no hospital. Então a gente está buscando uma qualidade de vida melhor, né? Principalmente para mim, saí tem pouco tempo da faculdade, e aí já tenho uma neném de 2 meses. Então hoje em dia eu vi essa oportunidade, a oportunidade de ter mais qualidade de vida para minha família, mais tempo para minha família, e não passar horas e horas em consultórios, horas e horas em pronto-socorro. Então, a vacinação ali veio como uma coisa chave ali para mim, entendeu? Então, já nascendo o consultório, já nasce outro serviço que vai me possibilitar fazer com que o meu não seja o principal, minha presença não seja a principal, e eu possa dividir esse espaço aí com a família, com os amigos, e aproveitar, né? Que médico não é um robô, a gente tem que aproveitar a vida e aí te agradecer porque essa oportunidade a gente vê que não é todo mundo que traz isso para a gente, não é todo mundo que abre ali o segredo, a chave ali para a gente dar certo. Então, a gente vê aquela oportunidade, agarrei e estou fazendo de tudo aqui para poder dar o melhor para a clínica nascer, funcionar já com a vacinação e eu poder aproveitar o tempo com a família, que eu acho que isso é o que hoje em dia importa. Exatamente, exatamente. Essa lógica de que você tem que esperar 10 anos para criar nome na cidade, você tem que fazer carreira, eventualmente, no hospital onde você estudou. Certos conceitos que faziam sentido em outra época, hoje não fazem mais. O mundo é muito mais rápido hoje, muito mais conectado, então você consegue ter acesso a informações que não teria de outra forma, porque, digamos que seu colega de Manaus não contaria os segredos do serviço de imunização dele para você, né? E isso realmente transforma. Ninguém dá plantão sábado à noite, domingo à noite, a vida inteira, muitas vezes, porque quer. Ninguém dá. A pessoa pode ter até um perfil mais de médico de emergência, médico plantonista, gostar um pouco, né, ter aquela veia adrenalina no sangue, mas mesmo assim, no longo prazo, né? Você vai ser garoto, mas um dia vai fazer 35, 40, 45, 50. E à medida que vai envelhecendo, você pensa, nossa, estou aqui mais um final de semana e minha família tá, meus amigos estão fazendo qualquer outra coisa e eu não posso estar lá. E eu estou aqui cansado, dormindo, acordado e tendo que trabalhar. É incrível isso, pensar de uma maneira diversa, né? Porque médico realmente também é gente, não é desmérito nenhum o médico querer dar o seu melhor de outra forma, sem prejudicar tanto a saúde. Porque não é à toa, né, que médico é curioso, trata da saúde dos outros, mas a expectativa de vida do médico é menor do que a média da população. E olha que é uma pessoa Exatamente. instruída. Olha que é uma pessoa instruída. A expectativa de vida do médico é menor do que a média da população. Por quê? Porque maltrata demais o corpo, noite mal dormida, má alimentação, não faz atividade física, porque não tem tempo. Simplesmente não tem tempo. Não é, Eliseu?
É um estresse mesmo que a gente vai passando diariamente. E aí a intenção é fugir disso, né? A intenção é conseguir conciliar aí as duas coisas e viver uma vida saudável aí para viver mais, E aproveitar a família, cara. ver sua filha crescer, estar mais em casa, presente junto, acompanhar todo esse processo, ter energia, ter ânimo quando chegar em casa para estar com sua filha. Porque muitas vezes o médico chega, até acompanha o crescimento, mas chega tão esgotado de tanta dedicação que ele teve com os pacientes ao longo do dia que não tem energia para a própria família. Eu digo que eu nem consigo aproveitar o choro da minha filha, porque no pronto-socorro infantil eu ouço gritaria, gritaria, e aí quando ela chora aqui, ó, tá entrando, não tá nem incomodando tanto. E é para incomodar, né? Que a gente é pai. É verdade, é verdade. E aproveitando aqui a deixa, você que é médico, você que é médica, que ainda não conhece o projeto da Sala Lista do Médico, em algum lugar aqui dessa tela tem um QR Code para você entrar na lista de espera da próxima turma. Então, se inscreva para ir consumindo o nosso conteúdo. Se inscreva também aqui no canal do YouTube para receber muito conteúdo gratuito, que nós postamos pelo menos 2 vídeos por semana, periodicamente, explicando muita coisa sobre o universo de imunização no consultório particular e como agrega valor e como é interessante para todo médico, independente do perfil etário dos seus pacientes, criança, adulto, idoso, independente se o médico tá começando a carreira com muita energia, como você, Eliseu, ou o médico que está mais, né, na primeira, segunda, terceira, quarta década de carreira também. Nessa última turma, eu fiquei surpreso, Eliseu, como tivemos muitos alunos com mais de 55 anos, mais de 55 anos os médicos estão entrando na turma. É curioso isso, sabe? É curioso como muitas vezes é diversificada a turma. Tem tanto médicos com menos de 10 anos de carreira, quanto médicos que estão mais lá para frente. Então, eu tenho 40 hoje, tenho 40 anos. Mas é curioso como a maioria dos alunos do nosso programa são até um pouco mais experientes do que eu. E o pessoal está nessa de, nossa, a gente tem que aprender coisa nova, implementar um serviço novo. E muitas vezes essa turma toda quis, durante muito tempo, implementar a imunização no consultório particular, mas não soube como. Não soube como. Algum louco teve que ir na frente, algum louco teve que ir na frente, quebrar a cara, tem muita dor de cabeça, até formatar as rotinas e processos para poder compartilhar com outros médicos também. Então, se a gente já conseguiu fazer isso na frente, por que não compartilhar e implementar também outros consultórios no país? A saúde, como um todo, né, do brasileiro, agradece. Imagina o impacto que nós vamos causar com a imunização no próprio consultório particular, né? Quanto sofrimento, quanta coisa ruim vai ser evitada nos nossos pacientes. E uma E tem satisfação espaço para todo mundo, né? muito Tem grande espaço para fazer todo isso, mundo. Eliseu. Estou te Tem espaço escutando, para todo fala. mundo hoje em dia para vacinar. Hoje tem espaço para todo mundo vacinar. Né? Eu vejo que a gente fica meio tenebroso. Exatamente. Cara, tem muita gente querendo abrir clínica aqui, tem muita gente na turma, mas eu vejo que realmente tem muito espaço. Não importa quantas clínicas tem, sempre vai ter gente para vacinar. E tem que Exatamente, ser o porque o diferencial. potencial do mercado privado de imunização é absurdo. Porque, por exemplo, eu como otorrino, quando eu montei meu serviço na cidade, era uma cidade do interior, quando eu cheguei já tinha 15 otorrinos. Eu fui ser o 16º, numa cidade de 300 mil habitantes. Então, se eu fui ingressar no mercado que é só de doenças otorrinolaringológicas, que é uma pequena fatia da população que vai no otorrino, não é todo mundo, e deu certo? Imagina com imunização, que é uma coisa que virtualmente 100% das pessoas precisam. Eu sempre brinco com os médicos alunos das turmas e lanço o desafio. Vamos ver quem aqui está com a própria caderneta, carteira de vacinação 100% atualizada em relação a todos os imunobiológicos da rede privada. Nem os médicos alunos conseguem manter tudo 100% atualizado, ou seja, ter indicação de imunização. Imagina a população leiga, a população que não entende a fundo disso, né? E toda hora chega coisa nova. Quem estava com a carteira atualizada já chegou coisa nova. Pneumocócica 15, recomendada para criança, adulto, idoso. Mais dois sorotipos do pneumococo para aumentar a cobertura, principalmente com essas bactérias que causam mais hospitalização, resistência a antibiótico. Nossa, toda hora tem uma novidade. Então, é um loop que não acaba nunca. O paciente vai ter sempre novas opções para se imunizar, para aumentar a expectativa de vida. Foi isso o tempo, né, Eliseu? Que criança, a gente falava, nossa avó falava assim, tive 12 filhos, 8 se criaram. E ela falava com orgulho isso. 8 se Sim, é criaram. porque vai um criando o outro, na verdade, né? Um criando o outro. Eu sou uma família de 9 irmãos também. E porque naquela época, porque talvez você não tenha vivido isso ainda, porque a saúde infantil melhorou muito lá para cá, mas com saneamento básico no Brasil, infelizmente, não é todo lugar no Brasil tem saneamento básico, mas com saneamento básico e imunização, a mortalidade infantil caiu absurdamente no país. É difícil a gente ver uma criança morrer por doença, por um adoecimento que, na maioria das vezes, é imunoprevenível. É difícil.
Talvez agora um pouco mais por causa dessa queda, né, da cobertura vacinal. Mas nós, como médicos, Eliseu, nós temos o poder, na verdade, da orientação e do aumento da adesão vacinal. Então, muitas vezes, os pacientes não estão imunizando e cobrindo 95% de taxa de imunização. Por quê? Porque a gente não orienta. Então, nós precisamos dominar calendários vacinais e orientar. Uma vez que nós orientamos, o paciente, via de regra, se imuniza, que ele vê a importância de estar imunizado. E trabalhar isso começando no nosso quintal, no nosso consultório particular, coisa que você já está fazendo. Tem que aproveitar que em cada consulta sempre pedir a caderneta e a partir disso já orientar a sequência e aproveitar o gancho, né? Exatamente a ideia, por exemplo, você está focando para o pediátrico, você vai estar em uma consulta, enquanto o outro paciente, os pais com a criança estão esperando na recepção, seu vacinador, sua vacinadora que você contratar já está antecipando ali, fazendo uma pré-análise. É muito comum hoje, em tudo quanto é especialidade, quando o paciente está na recepção, nós precisamos primeiro entreter o paciente e já ir entregando valor para o paciente, mesmo antes de entrar no consultório. Imagina se esse paciente entra no seu consultório já com a caderneta de vacinação analisada. Isso vai economizar tempo para você no atendimento. Claro que você vai reanalisar, mas isso economiza tempo para você e o paciente já entra com uma pré-orientação sobre imunização. Olha que legal. Isso agrega E eu muito valor ao seu aprendi, consultório. eu aprendi numa das suas aulas aí a aproveitar também os seus acompanhantes, então orientar bem a vacinadora ou recepcionista a verificar principalmente para esse paciente pediatra, verificar a caderneta de vacinação dos acompanhantes. E ali acabar Exatamente. virando mais um paciente nosso. Essa foi a sacada perfeita aí que eu aprendi com Exa- vocês também. Exatamente. Quando em outra situação o acompanhante vira paciente? Quando? Quase nunca, né? É. Geralmente, às vezes vem a família inteira, vem 5 pessoas e você atende uma. Às vezes vem Sim, o pai, a mãe, o avô, a exatamente. avó, o tio, vem todo mundo junto com a criança. Agora, com imunização, você pode orientar, nossa, por exemplo, um exemplo bem simplório. Estamos em época de gripe, vacinar todo mundo. Ou então está com o bebê em casa. Então, nós precisamos seguir aquela questão da cobertura de todos os contactantes contra qualquer luxo. Sim. E então todo mundo tem que fazer reforço da TTPA. Então, fazer Refortrix em todo mundo, pai, mãe, babá, avô, avó, todo mundo que é contactante. Pode ser Rede de o apoio, rede de hospedeiro apoio. assintomático da Bordetella. Sempre aproveitar a rede de apoio, imunizar toda a rede de apoio ali do recém-nascido, da criança pequena. É muito importante Exatamente. mesmo. Exatamente, isso é bom para o recém-nascido, para o lactente, e é bom também para as pessoas que estão sendo imunizadas. Existe muita sacada para agregar valor com a imunização no consultório particular. Na verdade, aquilo que a gente conversou nas lives e na imersão foi só o começo, ali a ponta do iceberg. Então, os 90% que faltam, vamos começar toda a força essa semana. Então, Eliseu, hoje é terça, amanhã, quarta-feira à noite, temos nossa mentoria em grupo dessa nova turma. Você está na sexta turma de médicos, a sala do médico. Então, amanhã a gente começa com toda a força. Vamos enviar a notificação, vai ser no espaço fechado no Zoom. Então, quem está aqui no YouTube realmente não tem acesso, porque faz parte do programa completo. Mas é isso, a gente se vê amanhã à noite, tá bom? E vamos começar esse projeto, Eliseu. Grande abraço, muito obrigado pela sua presença. E a gente vai dar seguimento a esse projeto, vencer fazer 1, 2, 3, 4, o mais rapidamente possível. Montar espaço, aplicar a Muito, primeira dose, vacinar 3, depois vacinar 5 pacientes por dia na sua mais nova clínica particular. Com e eu certeza, estou aqui, ao longo do tô aqui tempo. aguardando, tô aguardando para a gente ir passo por passo mesmo, tentando não me afobar. Como eu já falei, né? Eu já entendi sobre a vacinação com vocês, tive esse primeiro contato, e aí já nasceu a ideia de alugar a clínica, aqui o espaço. E aí depois vi ali que a gente tem que ter calma, passo por passo, e assim a gente vai seguir junto com vocês aí, passo por passo, para tentar entregar assim, um melhor serviço aí. Então, o mínimo para ter o melhor serviço, né? Então, gostaria de agradecer também aí por ter aberto essa mentoria comigo hoje, a disponibilidade, e é um prazer aí te conhecer, né? Que eu só via pelos vídeos e tudo mais, nunca imaginei que poderia estar conversando aqui, e hoje a gente teve essa oportunidade, conhecer um pouquinho da história, conhecer um pouquinho, conversar um pouco com você e apresentar aqui meu sonho, né? Você vai fazer parte disso agora. Muito obrigado. Maravilha, Eliseu. A gente se vê amanhã. Grande abraço. A gente vai se falando. Um abraço. Tchau, tchau.